vamos falar agora sobre o que acontece durante a entrevista de emprego. O que é avaliado durante a entrevista e quais são as perguntas que se fazem nessa entrevista, e vamos te dar também alguns conselhos, sobre a forma como você deve responder então as perguntas que se fazem nesta entrevista de emprego, ok? Então, o que se avalia durante uma entrevista? O que o avaliador quer ver, ele está avaliando em uma pessoa que está sendo entrevistada? Bem, primeira coisa é a comunicação, a sua capacidade de se comunicar. Lembra que eu falei em aula anterior que 60% de uma das possibilidades de se passar numa entrevista de emprego está na sua capacidade de se comunicar. Então, mesmo que você tenha um bom currículo, mesmo que você tenha qualificação e experiência, se você não souber se comunicar bem, dificilmente você passará nessa entrevista. E quais são os principais problemas de comunicação? Então, o que atrapalha na comunicação? Bem, falar errado, entendeu? Pronunciar mal as palavras, pronunciar de forma errada as palavras, ter dificuldade de dialogar, responder perguntas de forma muito curta, como sim, não, talvez, sei lá. Estas não são formas corretas de você responder as perguntas numa entrevista de emprego. É preciso criar um diálogo. Claro que também você não vai fazer um discurso ali como resposta baseado em uma única pergunta, mas é importante que você responda de forma mais altruísta, entendeu? De forma mais comunicativa, que você preencha a sua resposta com mais informações, ok? Então, cuidado para não pronunciar as palavras de forma errada. Cuidado na forma como você responde as perguntas, na forma como você se comunica com ele. Seja muito profissional. Não pode ser muito tímido, também não pode ser muito extravagante na sua forma de responder. Outra coisa que se avalia nas entrevistas de emprego é a qualificação. Essa qualificação, claro que já está no currículo. Ela será apenas conferida durante a entrevista. Então, o avaliador espera ouvir informações mais claras, mais detalhadas a respeito de suas qualificações. Quais foram os cursos que você fez, que faculdades você frequentou, se já fez a faculdade e tal. E os trabalhos, os serviços em que você já trabalhou, que cargos você assumiu, em que empresas você trabalhou. Então, essas qualificações já estão no currículo, porém, elas também são conferidas durante a entrevista. Disponibilidade de tempo é outro detalhe também muito importante, O avaliador vai querer saber onde você mora, vai calcular a distância da tua casa até a empresa, calcular o tempo, o meio de transporte, enfim, para saber se você tem disponibilidade realmente de no horário e um bom período, um bom tempo de descanso também, de locomoção até a sua casa. Outra coisa que também pode ser perguntada é com relação a feriados, fins de semana ou períodos durante a noite. Às vezes a empresa necessita que você efetue trabalhos, que você preste serviços à empresa nesses períodos, durante a noite, ou em fins de semana. Então isso também será tratado durante a entrevista. Outro ponto interessante, além então de comunicação, além das qualificações, além da disponibilidade de tempo, outra questão que é avaliada durante a entrevista é a afinidade com o cargo e a identidade com a empresa. O que é isso? O avaliador vai querer saber se você, como candidato, tem alguma ligação, alguma afeição com a empresa, alguma afinidade, se você se identifica de alguma maneira com a empresa. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que uma empresa está contratando vendedores para trabalhar em uma livraria. Só que essa livraria é uma livraria evangélica ou uma livraria religiosa, mesmo que não seja evangélica, onde vende livros religiosos, CDs, DVDs, enfim, artigos religiosos. E durante a entrevista, o candidato diz que não acredita em Deus, que não gosta de religião, acha que a religião é um atraso para a humanidade. Quer dizer, esse candidato não se identifica com essa empresa. Então, provavelmente, ele não será contratado, não será selecionado. Então, é mais ou menos isso que o avaliador quer ver como afinidade e identificação com a empresa. Essa é a sua forma de ver o mundo, de se comportar, as suas crenças, os seus valores estão de acordo com os valores da empresa. Se os seus objetivos de vida estão de acordo com os objetivos da empresa também. É isso que ele vai avaliar como afinidade e identidade com a empresa. Outra coisa é o temperamento e a competência interpessoal. O que é isso?
Temperamento se refere então à capacidade do indivíduo, né, à sua forma de se comportar. Por exemplo, o indivíduo temperamental é aquele que perde a paciência facilmente, é aquele que se irrita com muita facilidade, que é agressivo verbalmente ou até fisicamente. Então esse é um indivíduo muito temperamental. Então essas coisas são também avaliadas, né, em algumas perguntas, e na forma como o candidato se comporta, o avaliador consegue perceber então se ele é um indivíduo temperamental ou se ele é um indivíduo mais calmo, mais tranquilo, ou se ele até mesmo é um indivíduo calmo demais, tranquilo demais, que talvez pode servir dependendo do cargo e talvez não serve para a empresa também. Ok? E a competência interpessoal que o avaliador avalia é a capacidade de se relacionar com as pessoas. Aí nós temos um dado muito interessante do escritor Eugênio Mussac, escritor brasileiro, né, que lançou o livro Metacompetência. Este livro, nesse livro ele fala muito sobre metacompetência, o que é, inclusive tem um dado muito interessante, que mais de 80% das demissões no Brasil ocorrem por uma única causa, por incompetência interpessoal, ou seja, por problemas de relacionamento, por incapacidade de se relacionar com as pessoas. Então as pessoas, a grande maioria, mais de 80%, são demitidas não é porque não sabia mexer com o computador, porque não sabia vender, porque não tinha algum curso específico. A grande maioria é demitida por mau comportamento, por dificuldade de se relacionar com as pessoas. Por isso que eu quero te apresentar o curso de Relações Humanas. O curso de Relações Humanas é básico para qualquer indivíduo, porque ele traz informações que vão de encontro a essa necessidade que nós temos que é se relacionar bem. E não é só no ambiente profissional, precisamos nos relacionar bem, precisamos nos relacionar melhor no nosso ambiente familiar, na nossa vida pessoal, com uma outra pessoa em especial, com a gente mesmo e, claro, no ambiente de trabalho, ok? Então não faça parte da estatística de mais de 80% das pessoas demitidas no Brasil tendo esta causa, a incompetência interpessoal. Participe do nosso curso, faça sua matrícula no curso de Relações Humanas e você poderá aprender muito e melhorar muito a sua vida pessoal e profissional também. Ok? Então, além da comunicação, das qualificações, da disponibilidade de tempo, da afinidade com o cargo, do temperamento, da competência interpessoal, também é avaliado alguns possíveis problemas comportamentais que o indivíduo possa ter e que possam prejudicar o ambiente da empresa, né? Que problemas são esses? Medo, mentira, impaciência, excesso de descontração. Por que o medo seria um problema para a empresa? É que o indivíduo medroso ele é muito inseguro. O indivíduo medroso às vezes é agressivo. Então o indivíduo, quando sente medo, é porque ele se sente incapaz. E a empresa não gosta de pessoas incapazes. Pelo contrário, as empresas querem contratar pessoas capacitadas. Por isso que o medo é um empecilho. Então quando o avaliador percebe que o indivíduo está com medo na entrevista, gagueja, treme os lábios, treme as mãos, há muita transpiração, sudorese, né, como se diz, né? Mexe as pernas demais, é muito impaciente. Isso revela que ele tem medo e que ele é impaciente. Então isso pode significar então um problema futuro para a empresa, por isso que ele não viria a contratar. Ok? O excesso de descontração também é um problema, né? Quando a pessoa se sente à vontade demais. Está na entrevista e já conversa como se fossem amigos, está tudo certo, está tudo uma beleza, ele se identifica com a empresa, ele é o funcionário perfeito, ele é a melhor pessoa que poderia ter aparecido ali para trabalhar, ele se senta muito à vontade, ele se sente muito à vontade. Isso também é um problema. As empresas gostam de pessoas comunicativas, simpáticas e que se envolvam, mas se isso for em excesso, pode trazer problema também, como indisciplina, não é? E conflitos entre outros funcionários, entre colegas de trabalho. Então, estas coisas são avaliadas durante a entrevista de emprego. Comunicação, qualificação, disponibilidade de tempo, afinidade com o cargo, temperamento e alguns problemas comportamentais. Durante a entrevista, é isso que o avaliador está avaliando.